Olá, queridos alunos, que bom encontrar você aqui para mais uma aula nossa. E nesse momento quero desejar desta recuperação, né, de uma virose aí forte. Então, alguns momentos vamos estar pausando o vídeo, né, porque estou com um pouco de tosse, a garganta também está um pouco irritada. Mas tudo vai dar certo na nossa aula, em nome de Jesus, tá bom? Hoje eu quero tratar com você a nossa aula de continuação da aula passada, que foi a aula 2, ainda falando sobre os elementos do código genético de uma célula. Agora nós vamos falar da aula 3. Então vamos lá, aqui é a nossa aula 3, elementos do código genético de uma célula. Vamos dar continuidade ao capítulo anterior, no qual nós já falamos de 6 elementos. Hoje eu vou apenas recapitular um dos elementos que nós já falamos ontem, tá? Que eu até falei um pouquinho a respeito dele com vocês, que é o 6º elemento, que é a visão e prática do purê de batatas, né? Que vai estar lá em João 17, depois é um dever de casa para você. Leia esse texto que está em João 17, que ele vai tratar muito sobre a unidade. E aqui nós falamos, eu vou só recapitular, tá, da aula passada, que nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas vai ficar dividido o capítulo 2 até o elemento 5 e o capítulo 3, o elemento 6 e 7. Essa aula de hoje é uma aula um pouco mais breve, mas é uma continuidade e ela é extremamente importante, tá bom? Em resumo, né, o que é a visão do purê de batata? Primeiro eu quero aconselhar você, se você ainda não assistiu, eu até dei essa orientação na última aula, assista uma pregação do pastor Abe Uber, que ele fala a respeito da visão do purê de batatas. Eu acredito até que o nome da pregação, né, desse estudo, tá com esse título, Visão do Purê de Batatas. Então nós vamos fazer o seguinte, basicamente, né, resumindo, o que se trata essa visão do purê de batatas? Quando nós pegamos as batatas, né, para fazer um purê, você que já fez um purê de batatas, ou mesmo que não tenha feito, eu imagino que você tenha uma noção de como que isso funciona. Quando nós pegamos as batatas, nós pegamos elas endurecidas, né, batatas que estão duras, que estão com cascas, nós vamos tirar as cascas, nós vamos colocar aquelas batatas dentro de uma água que vai ferver, e após todo esse processo, elas estarão moles e prontas para serem amassadas. E quando elas forem amassadas, elas serão uma massa só, porque aquelas... Desculpa, gente. Aquelas batatas, elas se unem numa massa só, o que demonstra aí a unidade. Quando eu tenho uma sacola de batatas cheias, né, de batatas, eu não tenho unidade, eu tenho um ajuntamento de batatas. Mas quando eu torno elas em purê de batatas, então aí sim elas passam a ser uma só. E o que isso tem relevância para o nosso estudo hoje? Isso é muito importante porque toda igreja ela precisa ser é o que nós vamos aprender lá em João 17. Nós como corpo de Cristo, nós como cristãos, precisamos ser um só, ou seja, precisamos ter unidade com Cristo e precisamos ter unidade como igreja. Isso é muito importante porque isso testemunha a respeito de Cristo, ou seja, dentro das nossas células, você é líder de célula, você que está assistindo essa aula, você precisa ter unidade com a sua liderança. Os seus liderados precisam ter unidade com você. Nada disso, sabe, do líder, de repente, coloca, é tão ruim quando esse tipo de coisa acontece, porque isso faz com que o reino de Deus ele se divida, isso não é bom. O líder, por exemplo, pastor titular, tem uma visão, fala, gente, vamos trabalhar assim e tal. E às vezes os liderados estão murmurando, discordando disso. Isso é muito complicado, né? Seja por ferir um princípio de autoridade, seja porque a unidade da igreja fica comprometida. É muito importante nós abrirmos mão da nossa individualidade e olharmos para o coletivo e entendermos que nós precisamos ser um só. Então, basicamente, o 6º elemento, assim, fundamental, que revela, né, esse código genético da célula, essa base, o 6º elemento fundamental desse código genético é nós termos visão e praticarmos essa visão do purê de batatas, que é ter unidade, que é uma visão só. Até dei o exemplo de comunhão, né? Às vezes a pessoa ela vai ali e tem um momento de comunhão, o seu líder, por exemplo, marca uma comunhão, que isso é muito importante. E essa pessoa, ao invés dela falar assim, não, vamos lá, estamos juntos, né? Vamos vestir a camisa, a gente está aqui, faz parte da mesma equipe. Ao invés dela fazer isso, o que ela faz? Ela diz assim, mas eu não gosto dessa comunhão. Eu não quero jogar futebol, eu não quero caminhar, eu não gosto de caminhar, eu não gosto de nadar, eu não gosto disso ou daquilo. E ela não está compreendendo, na verdade, que não é a atividade em si, mas é o propósito. E o propósito é estarmos juntos, o propósito é crescermos em unidade.
Então abra mão um pouco mais da sua individualidade, daquilo que você não gosta, para que você entenda que estar juntos é mais importante, até mesmo do que a atividade que nós vamos desenvolver com o grupo. Tá? Isso é uma visão que de unidade, e nós precisamos aprender a desenvolver isso. E o resultado dessa prática, dessa visão, é justamente nós vermos as obras extraordinárias que aconteceram lá no livro de Atos, né, capítulo 2, versículo 46. Então, só recapitulando a nossa aula passada, e já vamos passar agora para o 7º ponto, no qual havia muitas pessoas salvas, maravilhas, prodígios, milagres, muitas pessoas sendo alcançadas, né, pelo Evangelho de Cristo, porque a Bíblia nos deixa claro que eles tinham um estilo de vida de unidade, né? Eles estavam todos os dias no partir do pão, na comunhão, nas orações, no templo. E esse estilo de vida, se nós quisermos os frutos da igreja primitiva, nós precisamos também obedecer os princípios da igreja primitiva e unidade. Essa visão do purê de batata é um princípio praticado na igreja primitiva que nós precisamos também. Então agora vamos para o nosso 7º e último elemento. Eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de multiplicação. Hoje, inclusive, essa madrugada até sonhei com multiplicação. Sonhei, né, com uma orientação de Deus a respeito de uma estratégia para multiplicação. Fiquei, oh, meu Deus, que maravilha. Porque Deus, ele nos dá estratégia, ele nos dá direção, para que a gente possa colocar em prática, é claro, né? A sabedoria vem dele, né? E a nós cabe o quê? Fazer a nossa parte, a execução. Ele também nos ajuda nessa execução. E aqui nós vamos agora para o 7º elemento, né? Gente, nosso vídeo vai ser um pouco cortadinho, não tem jeito, tá? É uma frase e uma série de torcidas, mas eu não vou desistir, eu quero que você também não desista, tá? Isso faz parte do nosso crescimento, nós temos que enfrentar os desafios que se colocam diante de nós. E, pois bem, então vamos continuar. Tá? O 7º elemento é sobre um bom enxerto para as 2 células, né? Quando eu falo 2 células, porque já estamos enxergando uma multiplicação aí. Então, hoje nós não vamos focar muito nesse 7º elemento, eu quero trazer a sua atenção para cá, líder. Você que está assistindo essa aula, você que ainda não é líder, mas será, eu profetizo em nome de Jesus. Entenda que multiplicação é um alvo, um objetivo de toda célula saudável. Tire da sua mente essa visão, né, de um clube social. A gente está tão agarradinha, tão bom estar aqui que a gente não quer se separar. Como eu disse para você, não pense só em você. Pense na coletividade, não tenha uma visão individualista. É bom estar, né, com pessoas que nós amamos. Nós, eu e o pastor Neto, né, pastoreamos algumas igrejas, e quando nós saímos dessa igreja, estamos agora na IEQ Caripunas pastoreando, eu brinco com ele, eu digo assim, puxa vida, como eu queria assim, cada pessoa de cada local que a gente passou, se eu pudesse trazer com a gente, porque são pessoas assim que nós amamos tanto, e a vontade é de nunca separar dessas pessoas, mas não é assim que funciona, porque nós não podemos olhar para a nossa individualidade, para o nosso desejo, nós temos que olhar para o reino de Deus, né? Claro que se nós tirássemos isso não seria nem ético e nem correto, porque nós estaríamos desfalcando outras igrejas, e a igreja local representa o reino de Deus, né? Através da igreja local que nós expandimos o reino de Deus. Então, alguns líderes, eles têm essa visão, né? E aqui, feitas essas considerações, que é apenas uma brincadeira, nós entendemos que isso não pode ser feito, mas a vontade é essa, e eu entendo. Existem líderes que, de fato, eles ficam pensando assim, poxa, eu não quero me separar da minha célula, eu quero estar sempre junto. Isso é o coração de um pastor, nós entendemos. Mas olhe com uma visão geral, olhe com uma visão mais abrangente, né, de que você precisa não somente olhar para a sua necessidade, mas fazer a sua célula amar a multiplicação. Então tira aquela atmosfera negativa, a gente está chegando perto da multiplicação, a gente já vai ter que se separar. Não faça isso. Traga uma atmosfera positiva, de fé para a sua célula. Fala, gente, que maravilha, o reino de Deus está se expandindo, a nossa célula vai multiplicar, toda célula tem que ter data de multiplicação, nós vamos falar um pouco a respeito disso, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. O enxerto, o que é um enxerto, né? Já que a gente está falando aqui de um bom enxerto para a multiplicação das nossas células. O que é um enxerto? O enxerto é um enchimento de qualidade para auxiliar aquela multiplicação. Então, esse enxerto é como se fosse um adubo que é colocado na planta que vai auxiliar o crescimento daquela planta. Para que a célula seja enxertada para a multiplicação, deve haver um preparo dos auxiliares. E é aqui que está o nosso foco. Eu lembro, inclusive, de uma frase... de um
de um congresso que nós tivemos aqui de célula, não lembro qual foi, um líder internacional, um líder muito conhecido, mas agora não recordo exatamente o nome dele. E ele disse assim, olha, nós não multiplicamos células, nós multiplicamos líderes. O que ele estava querendo dizer? Não adianta o tamanho da sua célula. Às vezes tem célula de 15, 20 pessoas. Ai, minha célula tá maravilhosa, vai multiplicar. Não necessariamente. Por quê? Porque às vezes não há um líder para assumir. E se não houver um líder para assumir, a sua célula pode ter 100 pessoas e você não conseguirá realizar a multiplicação. Por isso que esse enxerto para a multiplicação de uma célula, ele começa com o preparo de auxiliares. Você, líder de célula, talvez olhe para a sua célula e pense assim, mas eu não tenho nenhum auxiliar. Eu não vejo ninguém com capacidade para liderar. Não tem essa visão. Olhe para as pessoas da sua célula e entenda que por mais que elas não estejam 100% preparadas, porque ninguém está, nem você está também, nem eu estou, entenda que elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser ensinadas. E nem nada é melhor desenvolvido em nós do que a prática. Então você como líder vai precisar, né, soltar um pouco mais esse cabresto e falar, fulano, confiar mais nas pessoas, fulano, vamos dar junto a mensagem de célula, você dá uma parte ou do outra, ou agora semana que vem você que vai dar, você começa a treinar, olha, eu quero que você treine como faz a reunião da célula de organização, eu quero que você treine, essa semana é você que vai encabecear o nosso grupo de evangelismo de visita que nós vamos realizar, e você começa a repassar para esse auxílio algumas funções, isso vai gerando nele que maturidade, ele vai aprendendo fazendo, e debaixo da sua supervisão, que é melhor, né? Porque quando a gente vai liderando uma célula, você já não vai estar tão próximo para supervisionar, ele vai ter um outro supervisor provavelmente, ok? Então essa é uma dica preciosa, foque na multiplicação dos seus auxiliares. Quando eu liderava, estou tentando aqui pausar para tentar tossir, mas não consegui. Quando eu liderava a célula, eu lembro que eu ficava assim doidinha, eu ficava, meu Deus, o que é que eu faço na minha célula, né? O que é prioridade? Porque existem tantas atribuições da célula, convidar, visitar, evangelizar. Eu ficava perdida do que era prioridade, porque eu sabia que eu deveria ter algumas prioridades para que a minha célula crescesse e multiplicasse. E posteriormente eu fui aprender na escola de treinamento, né, que era a nossa escola bíblica na época, eu fui aprender que o líder ele precisa focar em gerar líderes. Então, de tantas atribuições que você, líder, tem na sua célula, não despreze a principal, que é gerar outros líderes, outras pessoas que vão pegar esse cajado, que vão dar continuidade nesse trabalho. O líder, ele pode falhar em tudo, mas ele não pode falhar nisso. Eu não estou dizendo que você vai falhar em tudo, que você deve falhar. Não quero que você falhe em nada. Mas, principalmente, sobretudo, no propósito de gerar outras pessoas, nós não podemos falhar. Isso é muito importante. Por isso, a célula é um ótimo meio de gerar discípulos que geram outros discípulos. Olha que local maravilhoso e tremendo para que nós possamos desenvolver o nosso ministério. É na célula. E aí eu quero compartilhar com você que ainda não está convencido, né, sobre a importância de multiplicar, porque célula é isso, é crescimento, é multiplicação. Célula não é para andar estagnada, célula não é para a gente fechar clube social na célula, não. Célula é para crescer, é para expandir, é para ganhar alma. Então eu quero compartilhar com você algumas razões para que você entenda essa multiplicação das células, tá? Primeiro, vamos lá. As necessidades das pessoas serão mais bem supridas em um grupo menor. E isso, queridos, é bastante óbvio, sabe por quê? Porque imagine o que é você cuidar de 100 pessoas, é muito mais difícil. Agora a sua célula tem em média 10 pessoas, no máximo 12, 15 pessoas. Ou seja, é muito mais fácil você notar a ausência de alguém, você perceber que alguém está estranho, que alguém está indiferente, que alguém está precisando de um apoio maior. É muito mais simples. Por isso que é maravilhoso nós trabalharmos nos grupos pequenos, né? Porque as necessidades das pessoas, elas serão melhor supridas. Um outro ponto importante aqui é, com a multiplicação, oportunidades se estendem aos membros para desenvolvimento ministerial. Você sabe qual foi o primeiro local onde eu compartilhei uma palavra? Na célula. A célula é um local maravilhoso para isso. Então, pense comigo quantas pessoas que nunca, né, teriam coragem de pregar no púlpito, que nunca teriam coragem de desenvolver, às vezes não se sentem capazes para isso. O quanto é maravilhoso nesse ambiente informal da célula, pessoas aprendem a orar, a evangelizar, aprendem a ganhar almas, né, aprendem a compartilhar o evangelho, e isso é muito importante. Além disso também, a célula ajuda a resolver o problema físico de espaço. Olha só,
Durante a semana na nossa igreja, né, que ainda é uma igreja pequena, mas nós profetizamos desde já uma catedral, nós reunimos nas células aproximadamente 100 pessoas. Então imagine você, né, que se fossem 200, 300, um espaço físico não tão grande, seria difícil de reunir essas pessoas. Mas a célula resolve esse problema. Por quê? Porque há multiplicação, porque existem diversas células no nosso bairro, da nossa igreja. Várias células, né, com 10, 15 pessoas acontecendo simultaneamente. E assim muitas pessoas vão sendo transformadas. Quando a célula ela cresce muito, ela fica muito extensa, aí nós perdemos, infelizmente, o senso de comunidade. Porque o grande propósito realmente da célula é ser esse grupo pequeno. Facilita o cuidado, facilita você notar, né, cada pessoa, você pastorear melhor essas pessoas, discipular melhor essas pessoas. E para nós já quase encerrarmos aqui, com a célula muito grande, dificulta-se trazer mais convidados, porque existe um espaço físico, né, dentro da célula, claro, óbvio. Dentro de uma casa, dificilmente vai caber 50 pessoas, 30 pessoas. Então, existe um espaço físico ali limitado. Quando a sua célula fica muito grande, dificulta você trazer convidados, porque já não tem mais um espaço para isso. Já não tem conforto, já fica aquele tumulto, aquele ambiente já incômodo. Então, por muitos motivos além desses, é importantíssimo. Agora, se não tivesse nenhum desses motivos, eu já diria para você que somente pensar na expansão do reino de Deus já basta para todo líder de célula sonhar com a multiplicação da sua célula. Esse sonho precisa fazer parte, tá, do coração da célula como um todo, da equipe. E aí, agora nós vamos falar aqui de um outro ponto muito importante, que é quando a célula não multiplica, né? Já que faz parte, né? Faz parte do ser humano, crescimento e multiplicação, faz parte das células nossas, naturais de crescimento e multiplicação, não é diferente no mundo espiritual. Crescimento e multiplicação fazem parte do crescimento do mundo espiritual, e é um propósito do reino de Deus. Então, olha só, quando a célula não multiplica, o que pode acontecer? Ela pode sofrer uma estagnação, tá? Ou seja, ela estava indo bem, ela estava crescendo, aquele ambiente maravilhoso, e de repente, aquela célula estagna. Não sei se você já viu isso. Eu já vi isso acontecer. Perde-se o ponto da multiplicação. Aquela célula fica ali estagnada, sem crescimento. Uma outra situação que pode acontecer é a célula sofrer uma mutação, tá? O que é uma mutação? Essa célula, ela mudar daquilo que ela é para uma outra coisa. Ou seja, por exemplo, essa célula, né, que está com esse propósito evangelístico, de repente ela deixa de ter esse propósito, e ela muda, como eu falei para você, dei o exemplo aqui de um clube. Vira um clube fechadinho, vira uma panelinha, vira um grupo de estudo, vira uma lanchonete, as pessoas vão ali só para lanchar. Ela vira qualquer coisa, menos verdadeiramente uma célula, porque ela perde o time da multiplicação. E por último aqui, um último exemplo interessante, essa célula ela pode não somente estagnar, mas ela também pode sofrer uma mortificação. Ou seja, ela não consegue mais se manter viva e morre. Isso também aqui eu já pude presenciar. Células que ficaram protelando a sua multiplicação. Não, ainda não dá, ainda não dá. E aí vai com um monte de desculpa quando vê aquela célula tão bonita, tão frutífera, acaba morrendo. Isso é muito negativo, né? E, poxa, isso é um prejuízo muito grande. E aqui nós já vamos praticamente encerrar a nossa aula falando de alguns preparativos para uma multiplicação abençoada, tá bom? Olha só, quais são os principais preparativos para essa multiplicação que você vai passar em nome de Jesus? Claro, não podia começar se não fosse com oração. Oração é a base. Você como líder precisa ser aquela pessoa que intercede, né, que todos os dias tem o seu TSD, que ora o seu particular, que intercede pela sua célula, que intercede pelos membros, pelos convidados alvos. Você está ali, né, desempenhando um papel de intercessor, mas não se contente com isso. Na sua reunião de organização da célula, tire um tempo de oração. Nós já orientamos muitas células, né, não deixar de ter a sua reunião. A gente percebe que muitas células não têm reunião às vezes, né? Não entendem a importância disso. Gente, a célula não se encontra só no dia. A célula, ela é um estilo de vida. Então, você se reúne sim para organizar o que vai acontecer, de que forma vai acontecer, para orar junto com essas pessoas. Isso é muito importante. Um outro ponto importante aqui que nós já falamos, que é a base da multiplicação, é continue treinando auxiliares. Ou seja, não deixe de gerar novos líderes. Senão a sua célula vai ficar fadada a não multiplicar. Isso é muito triste, isso é um prejuízo. Ou seja,
gaste os seus esforços, né? Além de muitas atividades que eu sei que você tem, mas priorize colar nessas pessoas que você está gerando. E não espere perfeição, não espere, mas tem que ser, né? Tem que ter ressuscitado 3 mortos, tem que estar falando fluente, não sei lá quantas línguas celestiais. Não foque nisso, né? Coisas mirabolantes. Foque em pessoas que com certeza têm os seus falhas, os seus defeitos, mas que tem, eu sempre digo que a base de um verdadeiro líder é o coração, né? Tem pessoas que elas não sabem ministrar bem uma mensagem, elas não têm às vezes um planejamento, uma organização, elas não sabem como fazer, mas isso tudo, queridos, pode ser aprendido com certeza, né? Como tudo nós podemos aprender, mas a terra boa é o nosso coração. Então nós precisamos o quê? Ver essas pessoas além dos olhos naturais, enxergá-las pelos olhos espirituais, acreditar e investir na vida delas, acompanhá-las. Isso é muito importante. Outra estratégia, estratégias criativas de evangelismo. Eu lembro de uma estratégia muito legal que eu vi, acho que eu li um livro, nós já fizemos lá na igreja, foi de fazer uma caminhada de oração. Isso é muito legal, né? Você fazer, por exemplo, uma caminhada de oração e em seguida você ir evangelizando, porque primeiro você está demarcando ali aquele território e depois, espiritualmente falando, depois você vai sair ali para ir visitar, né, ganhar almas. Visite a vizinhança onde a sua célula está estabelecida. Você sai por ali levando os convites. Faça convites diferentes da sua célula, temas diferentes na sua célula, né? Auxilie uma estratégia de evangelismo, por exemplo, você tem uma célula de jovem. Faça um convite, um tema diferente que vai atrair esses jovens, né? Gerar curiosidade neles. Isso tudo é muito importante. Outro ponto aqui importantíssimo. Garanta o discipulado da sua célula. Você, líder, é aquele responsável por garantir o discipulado da sua célula. Você está vendo pessoas que não estão sendo discipuladas ou que não estão vindo para o dia de discipulado, então entre em contato com essas pessoas, né? Veja se alguém não está sendo discipulado, por que não está? Garanta o discipulado dessas pessoas. Um outro objetivo interessante é ganhar membros. Por exemplo, se eu entendo que uma célula é em torno de 12 pessoas, eu tenho 6 pessoas na minha célula, eu preciso ter um alvo como líder de falar assim, bom, na data tal que nós iremos multiplicar, nós precisamos ganhar mais 6 pessoas para nós termos aí, né? 6 em cada célula, ou 5 ou 4 em cada núcleo que vai agora passar a ser, no caso, não somente uma, mas 2 células. Então eu preciso ter esse alvo também de ganhar pessoas que vão se tornar membros, que vão aceitar Jesus, que vão se batizar, que vão fazer parte da membresia da nossa igreja. O outro ponto, assim, que é muito importante é marcar a data da multiplicação. Geralmente a igreja já tem uma data de multiplicação, mas se de repente a sua igreja não tem, você deve, não somente pode, como deve marcar a data da sua multiplicação, mas ideal você ver com a sua liderança. Porque na nossa igreja, por exemplo, nós temos 2 datas de multiplicação anual, né? A gente tem que estar divulgando essas datas e você como líder tem que estar divulgando na sua célula. Gente, tal data nós vamos multiplicar, nós vamos ter uma festa, né, de multiplicação, uma comunhão de multiplicação. Combine esse detalhe com o seu supervisor, né? Olha, nossa multiplicação tá para tal data, né? O que é que você acha? Vamos ajustar, né? Organize um momento de celebração pela multiplicação e convide seus líderes para participar disso. Isso é muito bom, porque não passa batido, né? Que nem aniversário. Se a gente deixar passar batido, parece que não teve aniversário, né? Nem que seja um bolinho, uma velhinha, um parabéns rápido. Uma oração pela pessoa. Da mesma forma, nossa aula já está encerrando aqui, eu também já estou já sem condições. Mas glória a Deus por tudo, estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Esse vídeo de 23 minutos para vocês, né? 20 e poucos minutos para mim demorou bastante, porque eu vou pausando ele muitas vezes para poder tossir. Continuando, então essa ideia aqui é muito legal. Na nossa igreja nós fazemos uma celebração, né? Comemorando a multiplicação de todas as células. Então, como é uma data só de multiplicação, que eu acho ideal que seja assim, né? Nós fazemos então ali um momento de celebração. Esse culto vai ser o culto de celebração, reúne todas as células, né? Faz ali uma programação especial para celebrar esse momento de multiplicação, comemorar. Agora, se isso não acontece de repente numa igreja como toda, você pode fazer na sua rede, na sua célula, ou nada impede que você faça um momento extra ainda, né? Quanto mais comunhão, mais celebração, melhor ainda. E por último, para nós encerrarmos aqui a nossa aula, né? Fomos guerreiros, chegamos até o final. Monitore o crescimento da nova célula. Isso daqui, claro, vai depender da estrutura de cada igreja. Porque, por exemplo,
O líder de célula que multiplica a sua célula, pode ser que ele se torne o supervisor dessa célula multiplicada, mas pode ser que não, pode ter já um outro supervisor escalado para isso, depende da estrutura de cada igreja. Mas, independente disso, eu sou líder de célula, eu gerei uma nova célula, eu me sinto responsável, pelo menos corresponsável, né, junto com o supervisor que já existe, em ver se está tudo bem, entrar em contato com esse líder, ver se ele tá precisando de alguma ajuda, se ele quer contar comigo em alguma coisa, se eu posso auxiliá-lo. É muito importante para que o crescimento dessa célula, né, seja um crescimento saudável, para que de fato essa célula amadureça, cresça, gere frutos, não seja uma célula que abre e depois está fechando as portas, tá? Então, eu quero desde já desejar a você, né, um ótimo restante de dia, eu não sei que hora você está assistindo essa aula, e quero também já te convidar para a nossa próxima aula, aula de número 4, tá? Eu aguardo você. E nós vamos juntos aí, sem desistir, sem fraquejar, vamos juntos porque todo dia é dia de aprendizado. Nós estamos aprendendo muito nessa classe de TLC, eu tenho certeza que eu e você estamos aprendendo juntos, tá bom? Então, nos vemos aí na nossa próxima aula. Deus te abençoe. Ai, não tô conseguindo pausar. Até mais, gente. Obrigada.